Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Conectar, o podcast do Connector Hub, que busca justamente trazer à mesa pessoas pra gente se conectar. Estou aqui super feliz em receber hoje Daniel Borges e Jorge Canfield. Sim. Nome inglês aqui, a gente se puxou lindo na pronúncia hoje pra gente poder conversar, poder também ter uma troca aqui. Muito obrigada, pessoal, por aceitarem o convite. É um prazer enorme receber vocês para essa conversa. E vou pedir para vocês começarem se apresentando, mas começa com aquela apresentação que a gente não consegue descobrir no LinkedIn. Quem é o Jorge fora do LinkedIn, além do Google? O que seria informações que a gente não acha lá? Boa, hein? Gente, o que não vai encontrar lá, mas que vai fazer parte da minha vida são algumas curiosidades. Tipo, a gente estava conversando antes aqui, né? O Jorge que gosta de assar um churrasco em casa, gosta da família, gosta de música, gosta de esporte. E é isso que a gente, às vezes, né, separa o CPF do CNPJ, das funções. É isso que acabar não achando tanto. Mas, de alguma forma, também eu consigo trazer um pouco, que eu acho que é super importante hoje, a gente trazer o quanto que a gente realmente tem da nossa vida refletindo nos nossos trabalhos. Então, acho que isso é um pouquinho do que tem lá, aquela busca pela qualidade de vida, e eu tento agora compensar cada vez mais, assim, menos trabalho, mais dentro desse envolvimento aí da vida para curtir ela, porque ela tá passando rápido demais, gente. Até demais, eu acho. Rápido até demais. meio demais. Eu tô querendo equilibrar, sabe, aí, gente? Né? Eu quero equilibrar. E vai ser a gente. Tomara que sim. Boa. Dani, vai lá. Te apresenta para além do LinkedIn primeiro, antes da gente começar com o papo LinkedInável. Beleza. Cara, sabe que essas perguntas me deixam super travados, assim, pra responder, mas vamos lá. Pô, sacanagem, não falei nada disso no pré, né? Tudo bem. Não, tranquilo. Mas o Daniel que não tá no LinkedIn é o Daniel que gosta de games, que gosta de simulador de corrida, que gosta de assistir Fórmula 1, independente do horário, seja de madrugada, seja de tarde, né? Depende do fuso horário da corrida. O Daniel que, enfim, gosta dos seus cachorros, porém publica muito pouco nas redes sociais, é quase que um anônimo nas redes sociais e, enfim, gosto também de praticar alguns esportes. Não sou muito praticante de esporte, mas andar de bicicleta é uma coisa que eu gosto de fazer, então fiquei um tempo parado sem andar de bicicleta. Quando voltei, eu andei 37 quilômetros numa pegada. Não sabe brincar, sabe? O Daniel não sabe brincar. Eu acho que isso foi o que me fez parar de novo de andar de bike, né? Então, aí veio todas as dores dos músculos que tu tinha esquecido na vida, né? Mas é isso aí. Os músculos que nem sabia que tinha, né? Sempre tem uma surpresa. Coisa boa. Mas também gosto de estar com meus amigos, estar com a minha família, com as pessoas que estão sempre perto de mim. Então isso é muito importante pra mim também. Baita, obrigada, gente. Eu sei que essas perguntas aí deixam a gente meio assim, né? Porque a gente começa sempre se apresentando onde é que trabalha, onde é que tá. E, pô, quando a gente vai falar em conectar e se conhecer, a gente precisa sempre lembrar das pessoas que estão, não por trás, né? Mas que estão exatamente com a gente, assim. Eu vou também quebrar o gelo me apresentando, né? Eu nunca me apresentei aqui, então eu sou a Letícia. Letícia gosta muito... Prazer, galera! Letícia gosta muito de natureza, gosta muito também de se aventurar nos esportes sem moderação e depois ficar no sofá vários dias, essa oscilação que a gente, no fim, pode chamar de equilíbrio, né? Mas tu vai pros extremos e vira equilíbrio depois. Amo muito estar perto do mar, muito estar perto do mato mesmo. Tenho gostado de fazer trilhas. Eu tô, inclusive, buscando uma galera pra fazer aquelas corridas em trilha. Boa. Enfim, é isso aí. Daí a gente tá agora se aventurando aí nesse mundo de podcasts e trazendo amigos pra gente poder conversar e bater um papo aí. Mas pra além de tudo isso que vocês também são o LinkedIn, também são o que vocês trouxeram lá, né? Então a gente tá aqui com o Jorge, que hoje é o diretor executivo do Impact Hub aqui de Porto Alegre, mas também já tem passagem aí como professor, secretário, mentor de startup. Vamos lá, Jorge, o que mais? Isso é legal, gente. Esse é um ótimo exercício, né? Eu vou começar pelo mestrado, porque no mestrado eu descobri uma coisa que era uma definição que eu acho que é espetacular, que se chama lifelong learner. As pessoas que nunca param de estudar ou não conseguem ter uma definição de si próprio, porque exatamente estão aprendendo com a vida, né? E um papo coach, não. A gente é o que eu tu consigo me enquadrar. Também? Não. Fala agora pra gente. Não sou coach, não sou da seita, apesar do coach ele ser... E isso eu acho sempre legal de desmistificar, né? O coach nos Estados Unidos foi algo espetacular. E tudo que chega no Brasil, às vezes
né, leva outro caminho. A tropicalização do coach não deu muito certo. Do coach não deu muito certo. A gente sabe fazer outras coisas bem, essa não foi. A pizza chegou aqui, sushi, já tem sushi de picanha, então algumas coisas não acontecem bem, né? Eu vou te dizer que eu adoro cream cheese no sushi. A cream cheese, esse é contra, esse, né? Deu certo, a tropicalização, né? Deu certo. Boa. Mas o lifelong learning eu acho que é muito interessante que a gente olhar para a nossa trajetória, e principalmente hoje, a gente entender que a gente é um apanhado de muitos conceitos e muitos aprendizados. Então, sim, passei lá pela área de empreendedorismo, quando a gente nem falava de inovação, era empreendedorismo. E aí eu estava fazendo esse resgate, são 20 anos de inovação. Não, era empreendedorismo antes, a gente não tinha ainda essa conexão. E aí depois vem toda uma parte de inovação, já onde a inovação entra, já com um caráter mais público, sai dentro da academia, a gente começa a ver isso conectando com as startups. E a minha trajetória ela foi chegando nisso, né? Mas trazendo toda uma bagagem de experiências com o poder público, experiência com a academia também, dando aula, experiência com empresas. Então foi montando um pouquinho do que é o George e eu tinha prometido para mim que eu não ia ser mais executivo. Olha aí. Que eu não ia estar à frente de uma empresa, porque queria trabalhar realmente em conjunto. Mas a oportunidade do Impact Hub me levou a isso, assim, a olhar todo esse background que eu tinha criado e que eu me sentia muito à vontade e que encaixava com o conceito, com o propósito do Impact Hub. Pô, já conta pra gente um pouco desse conceito, desse propósito do Impact Hub. Apresenta o Impact para todo mundo aí. Aí eu acho que ele já junta a primeira pergunta com a segunda, né? Perfeito. Que é o que a gente é na vida e o que a gente é na empresa ou no lado profissional. Para mim, Impact Hub foi uma grande surpresa. Eu vindo buscando um reposicionamento no mercado, vindo para Porto Alegre e provavelmente eu ia ir para dentro de uma multinacional, trabalhar como C-Level em algum momento. E quando eu vi, né, a oportunidade de ter o Impact Hub na minha vida, foi onde eu vi que eu conseguia ter uma marca muito forte, que ela é uma marca, é como se fosse uma multinacional, né, uma grande franquia global, mas que levantava todo esse conceito do impacto, do entendimento, do cuidado com as próximas gerações. Então não é o capitalismo, não é o negócio a qualquer custo, mas sim já com um olhar de preservação. E aí isso fez muito sentido, né? Com duas pequenas que eu tenho em casa, assim, pensar algo que transcendesse, né? Esse nosso corpinho aqui que vai até os 100 anos, 110, quem sabe a gente vai estar aí. E aí se a gente se exercitar melhor, Dani, se exercitar, acho que sim. Se não ficar com esses picos, altos e baixos. Então, acho que o Impact Hub ele trouxe isso, sabe? Essa visão de empresa com impacto junto e isso, nossa, mudou minha vida, gente. Assim, mudou a chave. Ali. Que massa. E o Impact hoje, conta pra galera que ainda não conhece, que tem que conhecer. Todo mundo tem que conhecer o Impact Hub, porque de fato tem uma capilaridade mais que nacional, né? Tu mesmo mencionou. Sim. Hoje estão em todos os países, como é que é? 66 países. 66 e cada país que chega, ele vai por uma cidade que acaba determinando mais ou menos um estado. Então, assim, aqui Porto Alegre é como se a gente estivesse trabalhando no Rio Grande do Sul inteiro, mas ele leva o nome de Porto Alegre, Impact Hub Porto Alegre. No Brasil tem mais 7 Impact Hubs e a gente aqui é sócio de Floripa e São Paulo. Então, se a gente quer ir para a praia, vamos lá fazer reunião em Floripa. Se quer fazer business, vamos em São Paulo. Então tem essa conjuntura. Vocês têm bons primos. Bons primos e que nos dão muita segurança. Assim, né? Tem muita bagagem, muita experiência. E São Paulo foi um dos primeiros do mundo, junto com Londres. E aí começou a realmente capilarizar isso, porque o efeito de algo realmente muito importante e que foi achando aí, né, uma galera que a gente chama dos makers, aqueles que botam a mão na massa pelo mundo inteiro. Então, 66 países, 111 cidades. E o propósito é desenvolvimento de comunidades. Desenvolvimento é o pilar inicial e a gente vai trabalhando dentro das comunidades o desenvolvimento empreendedor. Legal. Para impacto. Então, isso vai abranger desde né, lá na ponta, startups, empreendedores, territórios, e na outra ponta a gente vai trabalhar essas soluções com o governo, com grandes corporações, como parceiros como o Sebrae, também instituições, né, público-privadas. Perfeito. Eu acho que o Impact foi a primeira contato que eu tive com uma instituição que trabalha meio que comunidade as a service, né? Então, essa é uma baita, né? Porque é justamente isso. Vocês podem terceirizar o serviço de criar a comunidade, como foi, inclusive, uma consultoria feita aqui para o Connector Hub, né? O Connector Hub, para quem não sabe, né? Aliás, acho que ninguém deve saber essa história do passado, né? A gente começou justamente a partir do trabalho em parceria com o Impact, que foi, poxa,
a gente quer, né, como Cindy Lojas, construir uma comunidade em torno do varejo que envolva startups, envolva o poder público, envolva lojistas, obviamente. E como é que a gente faz isso, né? Então, toda a consultoria de até construção do espaço, a gente teve uma troca super legal com o pessoal do Impact. Eu digo a gente, eu não estava lá ainda, mas meu espírito estava, né? Então, me sinto devidamente representada por essa história. E eu também não estava, então não vou conseguir saber contar os detalhes. Bons tempos foram esses. Foram lindos tempos. Mas a gente está vendo o resultado de uma coisa que é ciência também. Legal. Né? A gente tratar com pessoas, a gente sabe quanto é difícil a gente achar o ponto certo para manter uma comunidade permanente. Legal. Então, acho que fazer uma comunidade, fazer um buzz, fazer, né, digamos, uma campanha é uma coisa. Criar uma comunidade seja permanente, um espaço que seja vivo, é ciência, gente. Precisa de muito entendimento. E aí o Impact Hub, 15 anos trabalhando com isso, juntou uma expertise sobre... E aí sim conseguiu, né, trazer esse tipo de Community as a Service para outros espaços que precisassem desse conhecimento. Pô, muito massa. Vamos fazer esse recorte para pular para o nosso ciclista Daniel aqui. Que o Dani também atua hoje no universo de empreendedorismo e startups, né? Também trabalha como mentor, inclusive de Deep Techs, né? Então acho que o teu lado nerd escondido começa a aparecer por aí também, né? Conta pra gente um pouquinho, Dani, de como é que foi essa trajetória e especialmente o Nave hoje, que é a instituição a qual você representa super bem, né? Não, tranquilo. Lá no Nave, né? Então eu atuo junto com um time lá como coordenador. Mas falando um pouquinho de como eu cheguei lá, enfim, demorei, assim, uma coisa que a gente fala para quem vai nos visitar, a gente recebe muita visita ali no Hub, muito associada à academia e quem vai visitar o Tecnopuc, né? Isso é importante comentar, né? Que o Nave hoje é um... Bom, eu não vou explicar pra ti, acho que desculpa. Eu só queria fazer um parênteses e depois não, peraí, é tu que tem que explicar isso. Tá, só depois explica. Tá? Dentro do Tecnopuc. Eu trago. Mas só, né, trazendo esse ponto, hoje a gente, para todos os alunos que vão lá, né, que a academia muito visita o Tecnopuc, né? A gente fala que eles devam buscar informações sobre como se conectar ali com aquele ambiente, né? Porque é muito propício para conexão, para inovação, para empreender, principalmente quem quer empreender, né? E eu demorei muito para ter essa conexão quando eu estava na PUC como aluno, né? Eu acabei indo buscando outras alternativas fora da universidade e acabei deixando de lado o Tecnopuc. Fui conhecer o Tecnopuc, que daí foi quando eu entrei no Nave, só no meu penúltimo semestre ou antepenúltimo semestre de faculdade. Bom, mas ainda foi dentro da universidade, foi porque às vezes a gente dá uma volta na vida para chegar exatamente no mesmo lugar que a gente estava, né? Sim, tu vê, né? Mas eu considero que demorou, assim, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse conhecido aquele ambiente antes, já teria o match, já teria acontecido bem antes, né? A gente sempre acha que demora as coisas, né? Elas têm seu tempo. Tudo tem um tempo da vida, né? Então, ali no Hub, né, o nosso objetivo é justamente fazer essa conexão, né, com esses empreendedores, os empreendedores que vêm de fora, né, que vêm do ecossistema em geral, né, poder acessar a universidade para buscar benefícios que a universidade possa trazer para eles e também o parque tecnológico possa trazer para eles, né? Então, é fazer essa conexão do empreendedor, da academia, do investidor, o Venture Capital, né, que quer investir em startups, para desenvolver um negócio muito baseado em inteligência artificial, muito baseado em alguma tecnologia muito disruptiva, né? Então, basicamente, esse é o propósito ali do Nave, que o Nave tem como propósito, assim, de funcionamento de hub, né? Hoje o Nave ele é gerido pela Wise Idea Ventures, né, que é a aceleradora de mercado que a gente tem, então é uma parceria com o Tecnopuc, então a gente tem um contrato lá com o Tecnopuc. Que é o parque tecnológico da PUC. Exatamente, que o objetivo é justamente fazer essa conexão com startups e o mercado, né? E a Wise Idea é a empresa que foi criada pelo Rodrigo Leal, que é um dos fundadores da Zenvia, né, uma grande empresa que a gente tem aqui no estado. Começou por volta de 2019, eu não estava lá ainda, mas começou com todo aquele alvoroço que já vinha se falando sobre inteligência artificial, muito mais associado a machine learning, e aí a gente acabou ainda pegando o boom que teve agora em 2022, início de 2023, da IA generativa, né, que foi lançado o primeiro modelo de IA generativa para o mercado, e aí veio o ChatGPT, que a gente costuma falar que democratizou o uso da inteligência artificial, né? Trouxe a inteligência artificial para pessoas comuns poderem utilizar.
Então, a gente acabou surfando essa onda e estamos aí até hoje e pretendemos continuar, né, nessa pegada aí. Já temos uma startup que está trabalhando com Large Language Models, né, e pretendemos estar buscando outras no mercado e ajudando, principalmente. Baita. Esse foi exatamente o ponto em que eu vejo as nossas histórias, na verdade, todas, né? Eu também aqui representando esse trabalho em Hub, convergirem, porque eu acho que existe uma riqueza muito grande de que, embora as comunidades ou os hubs, eles sejam voltados para sempre algum objetivo, que no fim das contas é isso que forma uma comunidade, né? Tu tem um objetivo, um propósito em comum, a gente tem algumas dúvidas e algumas dores talvez muito semelhantes, assim. E teve uma coisa que o Jorge comentou até quando estava te apresentando, né, da tua trajetória, que eu achei que acho que cabe muito bem, que é esse momento ali em que a palavra empreendedorismo começa a se misturar com inovação, né? Então a gente vê isso muito, tanto é que hoje, quando a gente fala de hubs de inovação, a gente está sempre necessariamente falando da conexão com startups, com os empreendedores, então desenvolver as pessoas, desenvolver isso. Eu queria que vocês pudessem comentar um pouquinho sobre o que vocês têm visto, assim, tanto sobre esse comportamento dos empreendedores que surge a partir da inovação, esses movimentos que tu foi acompanhando, Jorge, também nesses anos de mentoria, enfim, de ser professor, né, de acompanhar essas pessoas. Como é que tu tem visto, assim, a inovação se transformar a partir disso, ou ela se, talvez, tangibilizar de alguma forma, né? Legal. Essa semana agora estava em uma reunião, a gente estava falando, por acaso, sobre soluções de inovação no varejo. E é que eu acho que cabe muito o que a gente está falando, né? E eu acho que isso representa o quanto a gente, às vezes, fica surfando entre camadas diferentes, né? E a gente vai falar sobre IA, e a gente está falando algo que muito poucas pessoas ainda sabem, né? Apesar de ter democratizado com o ChatGPT, ou seja, a gente consegue hoje entender um pouco mais a importância dele, tangibiliza isso. Mas são questões mais avançadas, vamos dizer assim. E às vezes tem uma base lá que não está recebendo a inovação e não precisa dessa inovação, porque precisa de uma inovação às vezes mais de processo incremental e que isso vai fazer a diferença na vida deles. Então eu vejo de uma forma muito ampla a inovação e não tanto, às vezes, o que é o da moda, o que é a hype. Por quê? Porque inovação, né? E vamos lá, professor. Vai lá, didática. Inovação é qualquer coisa que te leva do ponto A para o ponto B. De uma forma diferente, de uma forma, né, mais disruptiva ou não, ou de uma forma mais rápida. E que ele te dê esse crescimento, seja no teu processo, seja no teu crescimento financeiro. Eu digo, às vezes, um processo de franquia. Tem vários cases que mostram que a franqueabilidade, por exemplo, que é algo que já tem mais de 100 anos, pode ser uma grande inovação para um processo. Sim. E não tem nada para nós que a gente vai olhar e dizer, não, mas isso não é inovação. Dependendo do negócio. Então, para mim, e eu acho que para o Impact Hub a gente vê muito isso. A questão da inovação não precisa ser a tecnologia de ponta, mas sim alguma solução que leve as pessoas para um lugar melhor e que, de preferência, isso tenha impacto também. Cada vez as inovações possam ver mais e levar em consideração que aquilo realmente afeta a vida das pessoas e, principalmente, que elas possam ver como é que elas podem afetar mais ainda, positivamente. Perfeito, achei bem... Meio doido, gente. Faz sentido ou não? Eu acho que o doido tem feito cada vez mais sentido pra mim, tá? Então eu me sinto atendida na minha pergunta. E, inclusive, isso me faz... Agora, vamos lá, eu tenho que cuidar pra não viajar demais nessa. Mas, assim, tem uma coisa que eu acho super interessante, inclusive, na aplicação da inteligência artificial, que ela não resolve necessariamente problemas complexos, né? Ela resolve de uma forma automatizada, ou nem sei a melhor palavra pra isso, mas inteligente, coisas que são simples e que a gente pode parar de fazer, né? As atividades repetitivas, principalmente, que é a maior aplicação que a gente vê, assim. E acho que esse caso que tu comentou sobre inovação te levar do ponto A para o ponto B, né? E com a tua... como é que é o nome disso? O gesto, né? Sendo que o ponto B precisa ser necessariamente mais alto que o ponto A, porque senão ele é só uma mudança, né? E a mudança por mudança não é necessariamente inovação. É o que traz melhoria. Exato. E no caso do varejista, como tu bem trouxe, é um caso excelente, porque a inovação no varejo, muitas vezes, vai ser tu ganhar eficiência no teu controle de caixa, no teu fluxo de estoque, no teu sistema de gestão. Não vai ser tu colocar, nossa, uma prateleira automatizada que vem de um drone, né? Isso não é a realidade de todo varejista. Vamos botar robôs para atender as pessoas. Não é isso, Não é isso. Isso não é a inovação no varejo necessariamente, né? Vai ter casos e casos.
E daí a gente até tem 2 startups do Nave que a gente estava fazendo um contato super legal, se tu puder trazer pra gente, Dani, das soluções que elas trazem com inteligência artificial para o varejo, né? Sim. Elas trabalham muito nessa linha, a Adron, a Green Motor, né? Elas trabalham muito na linha do forecasting, né? Para gestão de estoque ali, basicamente, né? Então, uma é mais focada no varejo de moda e a outra no varejo... foi mais focada no varejo em geral, no varejo de supermercados. Agora, o que o empreendedor quer é trazer mais para a linha do varejo em geral, assim, para tentar, basicamente, fazer forecasting para tudo. Né? Precisa de um modelo grande, precisa ser treinado isso, mas... O forecast, né, para traduzir para o pessoal, é uma previsibilidade... Previsibilidade do demanda. Demandas, compras, né? Compras, né? Legal. Então, E isso para o varejo amador, enorme. Sim. Previsibilidade é tudo para a gestão de estoque, faz a diferença, gestão de né? caixa. E faz a diferença entre o lucro e o prejuízo, Exatamente. Né? Sabe comprar ou não sim, sabe. Exatamente. Isso, né? Justamente. É tu mostrar para ele ali que se tu comprar, principalmente no caso da Adron, né? Se tu comprar, sei lá, um lote gigante para coleção de verão de camisetas, talvez tu não precisa ser tão grande porque esse verão não vai fazer muito calor. Né? Então, e isso para roupa e vestuário é extremamente complexo, porque tu faz um planejamento de, vamos lá, 1 ano e meio antes a coleção, né? 1 ano, né? Digamos, a coleção do ano que vem para aquela estação, mas a venda não vai ser só associada com tendência, ela vai ser associada com a temperatura. Sim. Né? Se tiver fazendo um inverno menos rigoroso, vai vender menos casaco. E Exatamente. isso é muito difícil de fazer. E, olha, vou dizer, talvez fazer isso manualmente é quase impossível, porque são tantos fatores que tu tem que levar em consideração que... E aí entra aquela questão do trabalho repetitivo ali, né? E da inteligência artificial conseguir fazer isso, identificar esses padrões e conseguir tirar informações desses padrões e transformar isso em alguma coisa que tu consiga tomar uma decisão baseada nisso, né? Esse é o papel da inteligência artificial, né? Então, tu pega uma pessoa que, por exemplo, quando falam que a inteligência artificial vai substituir alguma pessoa, não. Então, o que ela vai fazer é justamente colocar aquela pessoa ali que estava fazendo um trabalho repetitivo, alguma coisa assim, para fazer um trabalho mais criativo, talvez. Tem até um acontecimento que ocorreu quando a gente estava participando da Expo Agas 2022, eu acho. A gente estava com a Green Motor, né, Agas, no caso, que é do setor de supermercadista. A gente estava com a Green Motor, né, pela feira, e aí a gente abordou uma pessoa, e, cara, era justamente a pessoa que fazia as compras para o supermercado, sabe? E a gente chegou para ela e mostrou assim, essa é a nossa ferramenta, a gente consegue te ajudar, né, a ter uma precisão na compra ali. E aí a pessoa olhou para nós assim e falou, não, mas eu não preciso de uma ferramenta, eu tenho carta branca da minha gerência para comprar. Bom. Que ótimo. Aí não, comprar nunca foi problema. O problema é vender. Aí a gente olhou para ela assim, tá, mas tu não quer uma ferramenta que te ajude a comprar com precisão? Tu não precisa comprar na vírgula? Será que quando tu comprar o quilo do tomate na vírgula não é muito melhor do que tu ficar com um tomate lá, que é uma fruta que estraga super rápido? Não, mas depois a gente faz promoção, liquidação e a gente resolve isso, né? Esse é o Aí problema. A tua margem era desse tamanho. Exatamente, Não, te resolve. O supermercado já tem uma margem baixa, né? Então... Bizarra. Imagina. Não, e isso que é engraçado, né? Das pessoas que trabalham assim, apenas olhando pro seu trabalho, né? Pô, a gente tá pegando a pessoa pra Cristo, né? Mas assim, isso também é uma questão, tu poder considerar inúmeros fatores pra tomar uma decisão. Não é uma coisa necessariamente humana também, né? A gente tem uma dificuldade, a gente tem um limite, né? A máquina tu consegue, de certa forma, programar, não sei se ilimitadamente, mas... explorar um pouco mais. Tu consegue chegar a níveis que um humano não conseguiria chegar, né? Tipo, tu consegue, por exemplo, o Green Motor, tu consegue prever economia, tempo, clima, diversos fatores que tu teria que, se fosse um humano ali, provavelmente tu ia comprar no teu feeling, né? Tu não ia estar atento talvez tu tivesse atento a algumas features dessa, mas nem a todas que a gente consegue atender, né? Agora não me vem de cabeça aqui, mas tu precisaria de uma pessoa muito fora da curva para conseguir fazer isso. E a grande questão, né, Dani, é que os momentos são muito mais complexos hoje, né? Se a gente pegar o tamanho da concorrência, o tamanho dos mercados, o que são os canais de distribuição, hoje não é mais simplesmente, mas eu sempre fiz assim. E vocês devem enfrentar bastante isso, né, Lizinha? Do quanto que o tradicional fala isso, né? E aí as gerações vão passando e eles vão vendo, opa, mas e aí? Já não é mais não é mais aquela fórmula que dá certo. Então a ciência de dados, né? E isso, o quanto que é importante para fazer um cruzamento realmente muito complexo, porque os momentos são complexos.
Perfeito. Né? E traduzir isso de uma forma simples, né? Porque a pessoa que está na ponta não necessariamente ela vai ter essa leitura da complexidade, né? E tu ficar convencendo, não, mas tu precisa estar por dentro disso porque vai ser bom para ti. Mas tá bom já. Né? Já tá bom, assim, então esse olhar do futuro, de entender, a gente fala muito sobre isso, assim, da unificação, né? Unificação talvez seja forte, mas a nossa proposta aqui de ser um agente mediador, no mínimo, ou centralizador entre a economia tradicional do varejo e a nova economia, é um papel de tradução também, né? E acho que isso também é uma das questões, o trabalho de vocês talvez revele isso em outros âmbitos, porque tu sempre tá lidando com públicos diferentes. Quando tá lidando com uma startup, com uma grande empresa, tu tem interesses e questões diferentes. E uma coisa que eu tava pensando agora, que esse tipo de plataforma, não sei se a gente se refere à plataforma, né? Existem entregas que são bem mensuráveis, né? Então, tu consegue mensurar a economia que tu tem se tu fizer uma compra mais acurada, ou o aumento da margem, o aumento da receita. Tem outras coisas, como impacto, que são bem mais delicadas de mensurar. E vocês têm o nome impacto no nome da empresa, né? Como é que vocês enxergam isso hoje, Jorge? Assim, é possível? Vocês têm alguns indicadores fixos, ou vocês propõem indicadores, ou como é que depende de caso a caso? É mais e maior a nossa responsabilidade com dados do que qualquer outro meio. Por quê, né? A gente estava brincando antes, né? São os verdinhos. O pessoal que gosta de abraçar a árvore. Não. A gente está falando em ciência, né? A gente já começou falando isso, né? Gerir uma comunidade não é mais feeling. É uma questão de dados, do como que deu certo, o que deu errado, e a gente entender o fator humano. Só que quando a gente entra no fator humano, a gente chega no qualitativo, que às vezes é intangível, mas tudo pode ser mensurado, né? O Drucker sempre falou isso, né? A gente não vai gerenciar nada se a gente não medir. E aí a gente realmente se cobra muito sobre isso. Tudo e todas as ações do Impact Hub, eles vêm com relatórios muito bem pré-definidos, onde a gente estabelece o marco zero, o antes e depois. E aí sim a gente vem com leituras quantitativas e qualitativas, que são super importantes também. Legal. Mas, por exemplo, pegar um programa, né? A gente tem a Salto Aceleradora, que já trabalhou mais de 7 mil empreendedores no Brasil. A gente tem para cada relatório, a gente tem o aumento do que a gente forneceu de capacitação, quanto que ele representou em aumento de ganho de faturamento, empregabilidade, número de clientes. Ou seja, eu pesquiso o que o meu cliente, né? O que o nosso impactado, o que ele teve de ganho. Ele não vai mensurar isso, mas a gente faz para poder justificar que realmente a nossa ação ela foi boa ou se a gente tem que melhorar ela. Sim, e tem de ganho em relação ao objetivo deste cliente. Exato. Né? Porque os indicadores eles não são padrão para nada mais, né? Alguns sim, né? Alguns indicadores de negócio se mantêm para todos, mas a gente precisa personalizar conforme o objetivo. E é difícil às vezes, né? Até assim, às vezes a operação que a gente tem, tu traduzir ela em um objetivo não é tão simples, né? Às vezes a gente para e pensa, mas o porquê que eu tô fazendo aquela questão do propósito, né? Que a gente também faz pra vida, tu com toda a tua história também. Como isso volta pra gente de uma forma estranha se a gente não estruturou lá no início, né? Exatamente. E a gente tem que ter muito claro isso, gente, que o quantitativo sempre vai gerir as decisões gerenciais de negócios. Não adianta a gente querer realmente vender só o ideal. Sim. E ele tem que estar ancorado, sim, nas questões de números. Sim. Senão a gente não consegue defender nem com os nossos parceiros, com os nossos financiadores. Mas sim, existe uma outra parte também que a gente precisa começar a se atentar, que é o brilho no olho, o quanto que a gente modificou as vidas humanas, o quanto que também essa parte intangível, ela realmente deixa a nossa sociedade melhor. Mas nunca solta e nunca sozinha. Sim. Porque isso sim aí entra na questão do não, eu gosto ou não gosto. Sim. E pelo ideal, né, a gente não sobrevive. Então é uma empresa que sim trabalha em propósito, mas a gente é cobrado mais ainda por ter métricas muito claras de negócios. Sabe? Isso é bem interessante quando a gente fala no tema de comunidade, porque imprescindivelmente tu vai estar falando de pessoas se sentirem bem nesse espaço, para que elas continuem vindo, né? Espaço não precisa necessariamente ser um espaço físico, mas essa comunhão, né, de pessoas. E também tem entrega que geralmente está associada a gerar negócio. Né? Pelo menos as comunidades empresariais, né? Tirando aí o caso de comunidades de igreja ou de outras vertentes. Será que elas não estão ancoradas nisso também? Ai,
Delicado esse ponto. Gente, vamos continuar no... Mas será que não estão mesmo? Depende. Quantos vão ali e conseguem emprego? E já vi várias estratégias sobre isso, gente. Vale a pena pesquisar o quanto que é isso. As pessoas vão lá, estão em necessidade. A métrica de sucesso é que a comunidade se ajude para aquela pessoa conseguir um emprego. Sim. E se mobilizam para isso. No final do dia, é o financeiro. Tem a questão, né, de todos saírem melhor do que entraram. Exatamente. E isso talvez seja... Será que isso é uma constante nas comunidades? Deixa eu pensar sobre, assim. Bom porque refletir se talvez, não é isso, né, gente. assim, um objetivo comum de comunidades, no fim das contas, é isso. Participa para poder trazer algo de volta, né? A reciprocidade. Pro ponto B. Olha, essa aula tá muito boa, hein? Querem ver uma pessoa que fala muito bem disso, é o Steven Johnson. E ele fala sobre os choques criativos, que é outra questão que a comunidade traz muito forte. Por que a gente fala em comunidade quando a gente está falando de espaços físicos? Dá para fazer isso no virtual? Dá também, mas os espaços físicos ele traz desde a história do iluminismo, dos cafés parisienses, onde as pessoas se encontravam e ali acontecia a criatividade. Por quê? Porque as pessoas precisam se encontrar. Sim. Então, na comunhão, na igreja, nos nossos hubs, tem isso, né? Das pessoas se chocarem e criarem coisas novas, né? Nesse sentido de comunidade, muito associado ao aprender, né? Tu ir lá e buscar referências do que aquela comunidade está fazendo para te levar para ti mesmo, né? Eu vejo isso muito também no que a gente faz lá no nosso no Nave, mas também eu acho que uma grande comunidade aqui que poucos conhecem, que é uma comunidade que tem no Minecraft, que é aquele joguinho lá dos bloquinhos, né? Genial. Que, cara, é uma grande escola. Conta mais sobre isso, eu não tô ligada em nada dessa comunidade. Apresenta a comunidade Minecraft, gente, por favor. Não, eu não jogo, eu não conheço joga. só... Não, tem juro um amigo por Deus. que joga. Eu conheço só de ver na internet, na internet. Tá. Mas tem uma comunidade de Minecraft que é justamente pra dar aula. Tipo assim, tu entra lá, se tu entrar agora lá nessa comunidade, vai estar tendo um conteúdo com algum professor e tem, tipo, diversas pessoas lá aprendendo sobre aquele conteúdo, sabe? Então vem muito disso, né? E aí quando a gente falou ali um pouco de na questão religiosa, né? Tem muita gente que se abraça nisso, né? Para uma melhora, uma evolução, né? Tu sair de uma situação que tu tá para sempre almejando estar melhor, né? O ponto B. Exatamente, do A pro ponto B. Isso é genial, cara. Esse conceito de que a comunidade ensina a comunidade, a gente começa a quebrar também a questão da hierarquia da educação tradicional, de que só os professores podem falar, só aqueles que tiveram case de sucesso. Mas quem está no perrengue também pode dizer para o outro, cara, vai por esse outro caminhozinho aqui. E são questões muito simples que tu não precisa ter essa autoridade ou hierarquia de alguém, né, que é o professor. Total. E essa questão de tu ter, não necessariamente só o objetivo em comum, mas ter algo em comum com alguém, né? Acho que esse é o ponto da comunidade. Tu chega lá pra jogar um jogo, então isso que tu tem em comum com as pessoas, mas lá dentro quer aprender inglês, ou sei lá que tipo de aula eles dão lá dentro, mas ali é um espaço seguro, acho que predispõe isso, né? Aqui é um espaço que eu posso pensar minha empresa, aqui eu posso errar minha empresa, aqui eu posso perguntar sobre minha empresa, porque tem gente que pode ter achado soluções ou problemas diferentes dos meus, e isso vai aumentar o conhecimento coletivo, que eu acho que no fim das contas é sobre isso também, né? E é justamente isso que a gente quer fazer lá no Nave, né? Por exemplo, todo mundo pode ver a Adron e a Grand Motor como concorrentes. Mas não, a gente colocou elas, a gente tem uns espaços lá, né? Que são as baias, cada baia tem 4 posições. E a gente colocou elas lado a lado, né? Pra trabalharem, identificarem as dores em conjunto, né? E prosperar, cada uma no seu segmento. Então, é justamente isso que a gente quer aqui. E talvez seja até uma visão um pouco romântica, assim, mas, poxa, se os concorrentes se conversam, fica mais fácil de tu achar oportunidade de mercado para todos, porque tem para todos. Não precisa todo mundo se canibalizar ali em um único espaço, um único nicho, né? Vai ter sobreposições e vai ter outros momentos que vão ser complementares. Então, poder mediar essas trocas é sempre um privilégio, né? A gente que tá articulando as conexões, eu sempre me sinto muito privilegiada quando eu vejo essas coisas acontecendo, né? Sim. E dentro do Tecnopuc, né, a gente tem mais 9 hubs. Um tá para lançar agora no final no meio desse ano, que é o de omnicanalidades. Mas a gente tem o Hub da Saúde, que é o BioHub. A gente tem o Celeiro, que é o Hub do agronegócio e Food Tech. Cumbuca. Tem o Cumbuca.
Fundiram. Ah, fundiu tudo com o junto, Buca né? com Isso, o Buceleiro. Boa. É o AgroFoodTech agora. E assim como o Nave, né? Só que o Nave ele tem a sua particularidade que ele acaba, né, conseguindo transpor, né, todos esses hubs. Então, a gente acaba tendo conexão com alguma startup que está no celeiro, com alguma startup que está... Né? E esse é o objetivo, né? A transversalidade da IA, ela possibilita que isso aconteça, né? E aí, dentro do Nave, tu acaba tendo uma startup voltada para o segmento de educação, de saúde, né, e diversos outros segmentos que acaba não sendo nichado, né? E daí faz a gente ter essa visão de ter que olhar para o todo, assim, entender um pouco, né, e tentar buscar o melhor benefício para aquela startup, sabe? Tentar buscar uma parceria com alguma empresa de energia, porque a gente tem uma startup que trabalha que é uma Energy Tech, né? Então, acaba nos fazendo olhar pro macro, né? Digamos total. assim. Sim, não tem mais como tratar IA como uma vertical de negócio, né? Ela é uma horizontal, ela atravessa todos os segmentos hoje. E até isso é uma dificuldade aqui, porque eu fico assim, poxa, a gente quer vir falar sobre temas diversos, a gente sempre acaba voltando pro tema da IA, né? Pelo menos isso é mencionado. É difícil hoje a gente falar sobre nova economia, falar sobre possibilidades, sem falar em alguma coisa de IA, né? E daí até uma questão que o Jorge trouxe, que eu acho que pra mim, pelo menos talvez seja uma dor só minha, mas não, impossível que seja uma dor só minha, acho que é uma dor de todo mundo, que é a questão dos dados, né? Porque nada é IA sem alimentação de dados, né? Sem a gente estar colocando informações lá dentro. E realmente, assim, as experiências que eu tive, essa é uma parte que é muito dolorosa, especialmente quando a gente tá lidando com essa parte de comunidade. Tem os dados intangíveis, mas tem os tangíveis, e mesmo os tangíveis às vezes são difíceis de obter. O que vocês têm visto, assim, as startups nascendo mais maduras nesse aspecto? Ou as pessoas, de alguma forma, já vêm um pouco mais educadas do mercado para isso? Ou isso é sempre uma questão, poxa, agora a gente quer implementar algum modelo de IA, mas tá tudo uma bagunça, a zona dos dados, a gente não consegue fazer nada. Como é que vocês estão vendo isso nas realidades de vocês hoje? Bom, eu vejo, por exemplo, as startups, quando elas nascem, geralmente se elas vão fazer algum software, alguma coisa, eles vão precisar de um banco de dados, né? Então, ele tem que estruturar. E essa estruturação desses dados necessita de algo que seja um recorte da realidade, né? Tu não pode simplesmente pegar qualquer coisa e jogar lá. Tem até um caso curioso da prefeitura da Procempa aqui, né? Eles foram desenvolver um modelinho de IA para identificar padrões de qualidade de pavimento asfáltico de Porto Alegre, né? E aí os caras pegaram, tá, beleza, vamos lá, vamos adaptar uma câmera aqui no carro, a câmera vai filmando, a gente vai basicamente olhando o asfalto com a câmera e ele vai dizendo se tá ok ou se não tá ok, né? Ele, tá, beleza, a gente vai fazer assim, só que a gente tem que fazer o banco de dados. Quando eles foram fazer o banco de dados, eles pegaram dados da internet. E aí pegaram, tipo, pista de corrida, asfalto da Europa, asfalto dos Estados Unidos, asfalto, ótimo. sabe? Bom seria, né? Os dados prontos seriam E aí, Ou seja, eles... botaram o patamar lá em cima e começou a dar... Mas nem pensaram, né? Não. Nem pensaram que, tipo, porra. Sim, pensa, asfalto, é asfalto. É asfalto. E aí, quando começou a fazer a leitura do nosso asfalto aqui, era folha na rua, identificava como buraco. Era mancha de óleo, não identificava, sabe? E daí começou a ter tudo isso porque não foi pensado, né? Como tu vai estruturar os teus dados. Tropicalizar o dado. Não, verdade. E aí, para grandes corporações, o que a gente vê muito é empresas que querem atuar, ter alguma solução de inteligência artificial, querem começar uma transformação digital interna, e aí elas chegam para nós com a dor de tipo assim, poxa, meus dados estão todos bagunçados, eu não sei tratar dados ainda, sabe? Sim, as empresas antigas, então, desesperadas com isso. Né? Exatamente. Tem uma base de 50 anos de dados num arquivo morto lá na esquina de trás e agora? Um parceiro nosso nos procurou um tempo atrás, no Salve Summit passado, e uma das empresas que era associada desse parceiro, os caras tinham um prédio aqui no centro só para arquivo morto. Exato. Cara, bizarro, velho. Não, cara, agora a gente faz o quê? Faz alguns anos que começaram a parte dos registros aqui de Porto Alegre
da junta comercial. Sim, E antes eram prédios aqui para poder armazenar tudo Porto isso. Alegre tem vários desses prédios. Exato. Até acho que se a gente tem geração Z nos escutando, arquivo morto, pessoal. Arquivo morto, é pra um quem não sabe. papel em que se guardava informações e ninguém conseguia consultar. Poxa, é uma grande loucura pensar nisso hoje, né? E eu vou trazer um outro lado também da questão dos dados, que eu acho que é super importante, né? Então, como mentor de startups, a gente vê a cada dia, sim, ela se preocupando, mas isso é muito reativo. Dependendo da situação que a startup ela vai precisar, assim, organizar seus dados, né? E aí, outra dica, né, de leitura que todo mundo tem que ver é realmente a startup enxuta. Boa. E porque o Eric, ele traz aquela fala, né? Tu não adianta só ser o grande inovador se não fizer a parte burocrática. Sim. Tu tem que saber fazer a parte gerencial, administrativa, tão bem quanto esse super ideal, essa super ideia que tu tens. Então, precisa fazer a parte burocrática. Mas, normalmente, a startup ela vai se dar conta disso quando ela vai ter que fazer um relatório para conseguir dinheiro, venture capital, ou então ela vai ter que ir para um outro patamar, vai ter que já, né, de repente, em algum estágio, ela vai ter que fazer a demonstração para o seu board. Então, é muito mais reativo isso, né? Mas, com certeza, o futuro e as startups que a gente vê se destacando é quando elas conseguem ter essa união de expertises. Não só mais aquele caráter técnico, um monte de desenvolvedor junto, mas sim alguém comercial, alguém administrativo, e aí quando começa a crescer alguém de RH... E assim por diante, né? E que é aquela premissa, né? Para quando tu vai criar uma startup, né? Tu precisa de perfis complementares, né? Exatamente. Então, tu precisa ter o teu técnico, né? Que, a discussão, né? Se startup é ou não algo baseado em tecnologia, se precisa ser apenas baseado em tecnologia ou apenas em escalabilidade. Mas tu precisa ter o teu técnico, tu precisa ter o teu comercial e tu precisa ter mais alguém que consiga ser a cara da empresa, que consiga ir lá e fazer os pitches e fazer toda essa relação com os venture capitals, com todo o ecossistema, né? Para abrir as portas, né? Que justamente é isso que acaba elevando uma startup de patamar, né? E os hubs estão aí para isso e as aceleradoras também estão aí para isso, né? E as universidades lá, principalmente. Também lembrando agora de um outro elo que eu acho que é super interessante e que vocês devem ter isso muito próximos, né? O quanto o professor e o pesquisador também agrega muito valor a isso. Perfeito. Que às vezes é difícil de ver em outros mercados quando não é um hub dentro da universidade. Isso a gente viveu muito lá dentro do ecossistema de Santa Maria, com a UFSM e suas incubadoras. E a gente via muito claro quando eu fazia parte das bancas de incubação, quando tinha um professor, orientador, quando tinha um mestrando, quando tinha um doutorando. E aí sim, a ideia ela vinha com mais profundidade, mas sempre precisava de ter alguém da administração, alguém comercial, que às vezes acabava também a startup ficando muito universitária, né? Muito acadêmica. Esse é uma transferência muito difícil do conhecimento ainda hoje, né? É uma barreira muito grande entre mercado e academia, né? Tem alguns segmentos que eu vejo, assim, que isso já está mais aplicável, especialmente a inovação na engenharia, né? Eu acho que saúde também se baseia muito em estudo científico. O agro também. Mas tem muitos segmentos que isso é muito difícil de fazer, né? Tanto o contrário, assim, de como tu bem falou, né? Um acadêmico querendo empreender e o empreendedor, às vezes, estando dentro da universidade, não aproveitando o conhecimento construído ali para consulta, para pesquisa, a importância que tem a pesquisa realmente para desenvolver isso, né? Esses dias a gente estava falando aqui com o David, o Sebrae, ele contou também de um programa que o Sebrae desenvolve, que é acho que professor doutor, o empreendedor doutor, que é justamente isso, né? Tu buscar doutorandos que estejam querendo validar essas ideias, porque o que é a grande complexidade de um acadêmico que empreende? Ele passa 4 anos só na teoria, né? Exatamente. E depois, eu tenho a solução perfeita aqui, vamos para a prática. Daí, na prática, a teoria muda totalmente, né? E vocês estando dentro da universidade ali, Dani, o que vocês sentem, assim, muda alguma coisa? O pessoal consegue circular mais? Acho que até esse ponto que tu comentou no início, da tua percepção como um estudante, né? De estar lá no universo e não conseguir como é que a gente fala, assim, se articular ou identificar esses atores que poderiam ter sido interessantes na tua formação, assim. Eu fiquei até pensando, isso não é tão fácil, né? Não. Como é que... E daí a gente, como hub, tem sempre esse papel articulador, né? Então, a gente tem que mapear essas pessoas que precisam se conhecer, se conectar, mas como é que tu tem visto, assim, isso acontece, tá fluindo mais, o pessoal tem esse apetite... Sim, a própria universidade ela tem, né, o próprio Tecnopuc, né, ele tem um programa que se chama Startup Garage, que é justamente para buscar, né,
agora não é mais só para a universidade, né? Pode ser qualquer ideia e qualquer equipe que queira empreender, né? Da comunidade inteira. Mas o propósito do Startup Garage é justamente tu desenvolver um negócio, modelar ele num programa de aceleração ali, que vai durar 3 meses, mais ou menos. E aí tu sair de lá com um MVP validado. Legal. E aí tu ir buscar esses conectores aí, que pode ser os hubs e tudo mais. Disso eu tenho um exemplo, né? Eu adoro dar exemplo das coisas. Boa, exemplo legal. Que é a Pure AI. É uma startup que eu fui mentor deles no Startup Garage, no ciclo passado, né? Começou ali em setembro, mais ou menos. E a Pure AI, eles estão desenvolvendo um modelo. Eles pegaram um modelo open source na internet, né? Um modelo de código aberto, de LLM, e aí eles pegaram esse modelo, adaptaram eles, retreinaram, né? Fizeram o retreino desse modelo e fizeram um chat conversacional, onde tu joga, hoje tu pode colocar 5.000 documentos lá dentro, e tu consegue perguntar para esse chat sobre esses documentos. E aí tu abre um perfil ali de mercado, onde tu pode atuar com empresas que gerem muito contratos. Aí tem, sei lá, imobiliário, por exemplo, né, que tem diversos contratos de locação, compra e venda todo dia, isso, né? E aí tu tira aquele trabalho repetitivo daquela pessoa que ia ter que ficar analisando ali contrato a contrato. E essa startup, ela nasceu no Startup Garage, eu fui mentor deles, a gente viu o potencial técnico deles, trouxemos eles para dentro do Nave, entraram no Nave, hoje eles são uma investida nossa. A gente conseguiu abrir portas para eles com a AWS, né? Eles ganharam um benefício da AWS, além de cloud, que é o que a gente tem ali para todas as startups, eles ganharam um benefício da AWS, que é um benefício bem seleto da AWS, agora não vou me recordar o nome, mas a AWS está financiando um engenheiro de cloud para trabalhar na empresa deles. Bota por um presente, ano. Hein? Cara, Nem é benefício. Eu já gostei, cara. Depois eu quero o contato deles. 35 mil dólares, se não me falha a memória. Além disso, a gente conseguiu o contato, a gente tem uma parceria muito forte com a NVIDIA, né? Sim. E a gente colocou eles no Inception, que é o programa de benefícios que a NVIDIA tem. Então, esse programa a startup entra lá, ela consegue acessar, óbvio, com limite de créditos lá, mas ela consegue acessar as ferramentas de melhora de desempenho de modelos de inteligência artificial, né? Então, a gente conectou eles com o Inception. O Inception indicou, usem essa ferramenta aqui, que vai melhorar ainda mais o retreino que vocês fizeram aqui, sabe? Então, eles... Sabe, esse é o papel do Hub, né? É fazer essa conexão, é conseguir fazer com que as startups se desenvolvam através disso, né? E a gente vê isso concretizado nesse exemplo da Pure AI, né? Mas, além disso, eu também queria comentar que a PUC também tem um programa, agora, Hangar, se eu não me engano, o nome do programa, que é justamente para tirar mestres, né? Pessoas que estão fazendo mestrado, doutorado ali, pegar as ideias deles e ajudar com algum mentor, né? A transformar isso em algum negócio, a ver potencial de negócio nisso. Isso é comunidade, viu, Lê? Isso é comunidade. Comunidade é ciclo, né? É essa segurança de que tu vai estar alimentando e ativando essa base. Porque ir lá para dentro da academia e fazer isso florescer, trazer para um parque tecnológico, isso é ciclo, é constância. Senão não tem uma comunidade. Eu acho que a gente volta para a questão de ciência, né? Isso não pode ser um programa que vai acontecer depois não vai acontecer mais, né? Sim. E aí eu acho que para fechar enfim, tem também a Marcha, né? Que é o veículo de investimento da PUC. Então, a PUC na América Latina, eu acho que é a única universidade que eles chamam de UVC, University Venture Capital, né, que é onde a universidade consegue fazer aportes e investir na startup, né? Então, tu vê, tu pode pegar a startup que saiu do Startup Garage, ela entrar num processo de aceleração dentro de um dos hubs ali, passar por esse processo de aceleração e ainda possivelmente sair com um cheque ali, anjo, ou até um pré-seed, alguma coisa assim, onde que ela vai conseguir se desenvolver, vai conseguir ter o capital para, né, ir para o mercado e aí sim buscar outros aceleradoras maiores, né, outros programas maiores onde, né, fazer a jornada da startup, né? Então, eu acho que ali dentro da universidade a gente está bem munido disso e eu acho que tem ferramentas ali que as startups podem utilizar para, né, obter o sucesso em breve. Esse eu aproveitando esse gancho assim para trazer um pouco também desse Community as a Service. Ou trazendo um pouquinho desse histórico aí que a gente não viveu, né, Lê? Mas, por exemplo, da construção do Conectar aqui, que é isso, né? É ter essa visão, esse planejamento mais a longo prazo, entender todas as etapas que precisam para isso. É uma ciência, gente. Porque senão, realmente, a questão não fica de pé.
Não tem nem equilíbrio financeiro se a gente não fizer uma planilha, não conseguir entender para que vai surgir isso e como é que ele vai viver, né? Exatamente. E a gente, quando faz planejamentos, a gente já fez grandes, agora a gente está indo para o 5º lugar dentro de Florianópolis, que é o Sapiens Park, né? Ah, genial. Dos dinossauros aí, Genial. dos parques tecnológicos lá. E agora voltamos lá para dentro. E o Impact Hub voltou para fazer a gestão de comunidade. Ah, que legal. E olha que legal, né, gente? A gente começou com a CAT, depois foi expandindo mais 4 lugares e hoje, agora faz 2 semanas, a gente conseguiu voltar para o Sapiens Parks, que foi um dos grandes percursores da inovação no país. E isso por quê, né? Porque cada um tem o seu tempo, mas que existe um trabalho de construção e de planejamento que já foi validado. Então, isso é algo que é muito importante para a gente trazer, né? Não realmente levem a sério o planejamento, né, de um ambiente, porque isso é uma responsabilidade também quando a gente começa a atrair uma comunidade e daqui a pouco imagina se a gente tiver que fechar. Sim. Sim, isso é uma responsabilidade. Né? E é muito triste. Uma comunidade que precisa ser fechada por pouco envolvimento é triste, né? Porque é um monte de sonhos que deixam de existir, assim, né? Um monte de oportunidades perdidas. E sabe que enquanto tu estava comentando agora, Dani, do processo também da PUC, e bem como o Jorge trouxe, assim, acho que até, inclusive, o nome Sapiens é excelente para esse ponto, que é, na verdade, quando a gente está falando do futuro, né? A gente poder inovar, poder criar, poder sair desse ponto A para o ponto B, depois para o ponto C, isso envolve um enraizamento dos processos, né? Ou seja, à medida que a gente vai entendendo que, poxa, para uma pessoa chegar a conseguir empreender, ela precisa ter tido uma série de estímulos anteriores, né? Claro, vai ter os outsiders, né? As pessoas que têm ali daqui a pouco alguma outra aptidão e conseguem fazer sozinho. Mas é muito difícil, sem nenhum tipo de incentivo ou nenhum tipo de provocação. Então, até essa provocação que tu trouxe anterior de, gostaria de ter aproveitado mais antes. Mas será que te incentivaram a procurar? Será que, não sei se foi o caso, mas às vezes a própria universidade também não está nessa rotação de comunidade, né? De, poxa, vamos fazer os alunos interagirem com o parque. E hoje isso já está bem mais orquestrado, né? Então, tu vinha falando, foi me vendo essa palavra de enraizamento, porque na verdade a gente voltar um pouco mais no processo logístico da coisa, né? E é exatamente o que a gente vem fazendo aqui. Entender a dor do lojista, entender de onde começa, né? Não tem o começo, porque tu sempre vai ter história no passado, mas, poxa, por que eles fazem isso hoje? Porque assim, assim, assim foi como eles entenderam que tinha que fazer. Então é aqui que a gente tem que mudar. Mas isso aqui só aconteceu porque eles entenderam isso, isso, aquilo. Então é aqui. Então a gente vai voltando, né? Voltando no processo para poder fazer a mudança que vai ir para o futuro. Acho que esse foi o insight que veio aqui. Eu não sei se bateu para vocês de uma forma parecida. E olha o quanto mais resistente, mais forte tem que ser, né? Impulso. Então vamos imaginar que o varejo realmente continua com uma visão muito tradicional. É ali que precisa constância, né, velho? É ali que precisa realmente ter algo muito importante e constante. E aí não pode ser mais programas de fazer uma imersão. Um Startup Weekend de final de semana não adianta para o varejo. Adianta, sim, um programa de 12 meses. Isso aí. Com mais 12 meses. E assim, sentir a segurança de que ele vai estar participando disso porque tem uma velocidade. Então, cada ambiente vai ter sua característica, né? Aqui eu vejo algo muito importante isso. Foi assim o tópico da nossa conversa com um grande player que quer fazer isso. E ele disse não tem como fazer diferente. No varejo vai ter que ser constante. Ser assim. E a questão do impacto, né? É a longo prazo. Isso é importante. Tu não pode ter... eu quero fazer um day pass aí na comunidade. Botar meu pezinho na água ali e ver se eu me sinto refrescado, né? Não é assim, cara. Tem que mergulhar. Mergulha, nada um pouco. Aí depois tu vai começar a se ambientar, daqui a pouco o corpo resfria. O grande problema é que não tem muito longo prazo, não né? Tem. Porque a gente daí as aulas que a gente dava e tem um slide que o pessoal quer me matar, sempre que eu mostro. Que mostra as gerações, como elas vão avançando com o seu poder de consumo. Então, uma geração que é naturalmente digital, ela não vai sentir falta do que ela nunca teve, que é o consumo mais físico. Sim. Então, essa geração, quando assumir a ponta, gente, que vai ser daqui uns 5, 10 anos, ela não vai ter mais medo e não vai mais ter pena do comércio tradicional, porque ela não viveu isso e ela não vai sentir falta. Então, esse futuro não é catastrófico, é uma evolução. E aquele slide chama muita atenção das pessoas. Gente, se tu não pensar na nova geração,
o teu negócio realmente não vai sobreviver. Bah, eu quero ver esse slide aí, pelo amor de Deus. Eu vou te mandar depois, a gente vai ter que Vamos dar botar um pause. aqui. Pô, era um momento para ver. Terrível, slide. gente. A gente tá com 40 anos, aí tu pega as pessoas que estão 50, com 60, e aí tu começa a avançar nessa linha do tempo e tu vai dizer, bom, a gente vai estar lá, a gente já é metade da nossa vida analógica e digital. A gente não tem medo tanto do digital. Agora, quem é 100% digital? Qual é? Vai sentir falta do quê, gente? Eles não vivem a saudade do que não viveu, né? Que a gente tava brincando Exatamente. antes. Ai, saudade do tempo que a gente não viveu. Tem, a tua memória é o quê? É complicado. É digital. Cara. Complicado. E o tempo passando mais rápido sempre, né? Foi que a gente começou falando. Voltamos e voltamos, porque, poxa, foi tão rápido também a nossa conversa. Mas, gente, eu aqui tô super satisfeita aí com esses aprendizados. Tô com a cabeça borbulhando aqui pra poder pensar, dormir mais uma noite no travesseiro com essas provocações. Vocês gostariam de compartilhar mais alguma coisa, algum insight que veio aí dessa conversa? Não, cara, eu acho assim que a tecnologia tá aí para isso, né? Para romper algumas barreiras, né? E eu acho que se não tiver essa constância e esse, digamos, falando um pouco na língua da tecnologia, né? Esse retreino. Retreino é boa, retreino é boa. Tu não vai conseguir romper isso, né? A gente vê isso com muita dificuldade para apresentar empresas, startups para grandes corporações, né? Tipo, ou eles já pensaram, ou eles não estão confiantes que aquela solução daquela empresa pequena vai conseguir trazer valor para eles, né? E o que fica, eu acho, no final das contas é tu está sempre tentando construir algo cada vez mais, digamos que aceitável, né? E propício para que essas grandes corporações aceitem, né? Porque basicamente, se eles for parar para pensar e querer buscar trabalhar tu sozinho não vai conseguir inovar, né? Então, agora a gente pode entrar até em inovação aberta, né? Mas entra nessa parte de inovação aberta, onde tu conseguir trabalhar com pequenas empresas, com outras comunidades, né? Tu ir buscar outras comunidades para dentro de si e aprender com eles, né? Eu acho que isso que, no final do dia, que importa, né? Eu acho que é aí onde vem as grandes mudanças, né? Quando tu consegue parar e olhar o que estão fazendo e tu vê, opa, acho que eu posso ir por esse caminho aqui, porque por aqui é onde vai estar a solução mais atrativa para mim, né? Sempre no coletivo, né? E eu acho, para mim, o grande insight foi esse, assim, o quanto que é legal ver o Dani falando sobre a IA já ser compreendida como algo transversal. É o nosso grande sonho também. O impacto, ele não seja mais um assuntozinho lá do cara daquele pessoal lá. Já tá chegando para o pessoal do impacto. Não. Sim. Que ele realmente seja transversal e ele possa impactar um pouquinho de cada um dos negócios, levar em conta, né, essa questão de realmente de fazer mais pelo planeta junto, porque é o único lugar que a gente tem, gente. Sabe? E não é mais uma coisa utópica. Também está batendo a nossa porta. E... para resumir, o impacto é humanizar as questões. A gente ser um pouquinho mais humano e ter mais empatia. E que isso possa ser mais transversal. Então, traz muito do que a gente conversou aqui, o quanto que realmente as questões têm que estar conectadas. E a solução para isso, gente, começa naquilo que a Leia falou. É a comunidade. É a gente se ver como comunidade. E no momento que a gente se vê, o Dani trouxe aqui o exemplo, bota um concorrente do lado do outro, não existe concorrente. Eu, quando decidi... né, assumir o Impact Hub em Porto Alegre, eu falei, gente, eu não tenho concorrente, eu não posso ter concorrente. Tem várias empresas que fazem questões parecidas com as nossas, mas se eles estão fazendo pelo impacto positivo, nunca vai ser meu concorrente. E eu acho que quando a gente tiver mais desse entendimento, a gente vai ter mais colaboração e aí o mundo vai ser melhor. É isso. Daí, né? Cara, acho que a gente sai melhor dessa mesa do que entramos, com certeza. Eu tô saindo, não sei vocês. Gente, obrigada por trazerem toda essa humanidade pra cá. Acho que foi... Começamos, né, com isso e terminamos com isso, porque é assim que a gente quer levar e mudar o mundo, né? E é os sonhadores como nós que mudam. Então, obrigada por virem aqui, por sonhar, por compartilhar com a gente. E, pô, vocês aí de casa, continuem ligados sempre aqui no Pode Conectar, porque aqui realmente é onde as conexões estão acontecendo. Gente, brigadão. Vamos fazer um brinde de cafezinho aí. Café parado aí, hein? Valeu! Valeu! Tá bom, gente. Obrigado, Léo. Valeu!